Graça e paz a todos. Nessa reflexão aqui, gostaria de partilhar com vocês algumas palavras com relação a um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. É um episódio bastante conhecido, no momento em que Jesus, passando pela cidade de Samaria, ele encontra uma mulher pegando água ao lado de um poço. E ali naquele momento, na conversa entre Jesus e aquela mulher, a mulher pergunta para Jesus se o lugar de adoração, o lugar em que se deve adorar a Deus, deveria ser no monte, do lugar onde ela estava, que era em Samaria, o Monte Gerizim, ou se seria em Jerusalém, como faziam os judeus. A resposta que Jesus dá é a seguinte: não está voltada para o onde, mas para como. Jesus responde que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que o fato de nós irmos ao templo, que o fato de nós irmos à igreja, àquele espaço edificado, construído, simplesmente é uma oportunidade de nós nos abrigarmos num lugar seguro, num lugar livre das intempéries, num lugar em que a gente pode se reunir em comunidade. Diferentemente do que muitas pessoas acabam anunciando, aquele lugar, por ser um lugar onde é proferida a palavra de Deus, não é um lugar sacralizado. Veja bem, esses dias eu estava ouvindo rádio e um pastor condicionava as pessoas que ouviam a sua fala a receber uma bênção mediante a ida a um determinado local, a um determinado templo. E olha, a gente está falando num momento em que a gente vive uma pandemia. Qual que é a sabedoria que a gente tem que tirar disso daí? Que a graça de Deus não está necessariamente naquele lugar, naquele endereço, naquele CEP. Jesus muito bem nos ensina isso. Ele nos dá esta explicação. Nos momentos em que Jesus fala com essa mulher, a gente tem o seguinte contexto. Tem do lado os judeus, do outro os samaritanos, e são pessoas que não se dão bem. São pessoas que creem em Deus, que querem adorar a Deus, e cada uma delas crê que Deus é encontrado num determinado lugar, numa determinada maneira. Os judeus acreditam que se deve adorar a Deus em Jerusalém. Os samaritanos acreditam que se deve adorar a Deus no Monte Gerizim, em Samaria. Mas Jesus, ele vem nos dizer que não é onde, mas é como. Então, se nesse momento você está impossibilitado por algum motivo de ir ao templo da sua igreja, principalmente por causa dessa pandemia, não se preocupe com isso. Você buscando a Deus na sua casa, você assistindo o culto online, você orando, você vai conseguir também que Deus te toque, que Deus fale ao seu coração. Porque o que importa é como você se dirige a Deus e não onde. Porque também de nada adianta você estar no templo e não está com o coração voltado a Deus. Esta é a palavra que eu quero partilhar com você. Vamos adorar a Deus, buscar ao Pai em espírito e em verdade. Certamente nós precisamos do templo, certamente nós precisamos desse lugar físico. É um lugar em que nós nos reunimos como fração da Igreja de Deus, num determinado local, mas isso não sacraliza aquele lugar. Deus deve ser adorado por quem Ele é. Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Que Deus abençoe vocês.